Olá, queridos alunos! Vamos falar sobre a cultura alimentar? O quanto é importante o nutricionista entender que a cultura faz parte de uma resposta direta e importante para a alimentação. Dessa forma, a gente precisa entender o que é o conceito de cultura. Vamos entender um pouquinho mais? Então vamos lá. O que é o conceito de cultura, né? Um ponto muito importante. A cultura ela pode ser entendida como algo que vai estar diretamente associado aos conhecimentos, os valores, por exemplo, os costumes, as normas, os comportamentos e as práticas sociais e materiais, que normalmente são apreendidos ou compartilhados. Dessa forma, isso se dá através de membros de uma mesma sociedade. Então, aquele comportamento, aqueles valores, os costumes comuns, por exemplo, são aprendidos e compartilhados por uma sociedade. E isso está inerente à cultura. Dessa forma, a cultura ela orienta a forma como as pessoas pensam, agem e se relacionam ou interpretam o mundo ao seu redor. Quando a gente fala de cultura, a gente precisa entender que ela é um marco dentro dos valores, das crenças, do comportamento de uma sociedade e que, consequentemente, isso é compartilhado por todos os membros daquele lugar, por exemplo. Dessa forma, a cultura ela não é inata, ok? Ou seja, não nasce com o indivíduo. Ela é aprendida. Consequentemente, ela vai ser aprendida através de uma convivência social e ela é transmitida de geração em geração. Então, na realidade, a cultura ela vai ter uma interface direta da interação social. E, consequentemente, através dessa interação, a gente tem ali gerações e gerações sendo marcadas pelo mesmo comportamento, o mesmo costume, os mesmos valores, por exemplo, ok? Dessa forma, a gente tem diferentes definições de cultura que são dados por diferentes antropólogos. E eu queria trazer um pouquinho da visão desses antropólogos para você. Quando a gente fala de Tillotson, a gente está falando de 1832 a 1917. E o Edward, ele fala da cultura ou civilização no sentido específico e mais amplo. Ele fala que é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, ele foi um dos primeiros antropólogos a definir cultura de forma bem sistemática e a sua definição ela é ampla e ainda é muito influente nos dias de hoje. E traz um pouco daquilo que a gente conversou nos slides anteriores, que é essa visão de algo mais complexo sendo perpassado e interagindo com esse homem ao longo da sua interação como membro da sociedade, ok? Já Franz Boas, de 1858 a 1942, esse antropólogo, ele traz, né, a cultura como resultado da história particular de cada povo. Ele já traz esse entendimento, né? Ele defendia que cada cultura deve ser entendida em seus próprios termos, que é o que a gente fala de relativismo cultural. Ele entende que é importante, né, que as culturas sejam respeitadas, que cada povo tenha a sua história particular respeitada. Então, Boas, ele rompeu com a ideia de que existia uma hierarquia entre culturas. Não existe. Mas existe um resultado de uma história particular para cada povo. A gente tem ainda, né, a contribuição de Gertes, em que a cultura é um sistema de significados simbólicos compartilhados. Ele via a cultura como uma teia de significados, né, tecidos por seres humanos, no quais estão imersos, né, nessa teia de significados. E ele introduz o quê? A ideia de descrição densa, entender e descrever essa cultura dentro de um contexto cultural. Além disso, a gente tem o Bronislaw, que vai trazer a cultura como um conjunto de instrumentos
que permitem ao homem satisfazer suas necessidades biológicas e sociais. Então, eu tenho vários instrumentos ali que vão estar contribuindo para que o homem consiga satisfazer suas necessidades biológicas e sociais através da cultura, através desses instrumentos. Então, a cultura, para ele, tem uma função prática e ela está relacionada ao quê? À sobrevivência humana. Margarete, ela já traz a cultura moldada ao comportamento humano. Para ela, a personalidade é um produto da cultura. E, consequentemente, a personalidade é um produto da cultura em que o indivíduo está diretamente inserido. O seu trabalho, ele destacou as diferenças culturais e o papel da socialização. Então, a gente consegue entender que esses antropólogos, eles vão trazendo, né, diferentes definições, mas que se complementam e, consequentemente, traz uma visão mais ampla dos aspectos culturais, né? Quando a gente olha para esses autores, a gente entende que a cultura precisa estar atrelada aos instrumentos necessários para que esse indivíduo ele possa adquirir, e aí é importante a gente entender, ele aprende, né? Esse indivíduo, ele aprende, e ele aprende através de uma socialização, que é exatamente, né, o que Margarete traz pra gente, essa socialização. E essa socialização traz diferentes culturas, né, que a gente pode ver outros autores falando sobre isso, traz uma história particular, que normalmente está linkada ao que a gente já falou, comportamentos, crenças, valores, que são tão importantes para que o nutricionista possa entender, para, consequentemente, compreender a realidade do seu paciente, para, a partir daí, definir estratégias necessárias com base naquilo que ele aprendeu, né? Então, esse olhar holístico e multifacetado do nutricionista é extremamente importante. Espero que esse conteúdo tenha contribuído para você entender a importância da cultura.